agora trazendo para vocês o capítulo 8 do nosso livro usado em sala de aula, que trata aí da estrutura e composição da Terra. É importante a gente lembrar que o planeta Terra ele é composto de três domínios físicos essenciais, que são a atmosfera, que é a parte gasosa do planeta, onde tem todos os gases, oxigênio, hidrogênio e tantos outros gases. Também nós temos a parte líquida do planeta, que nós chamamos de hidrografia, é a parte das águas do planeta. E temos também a parte sólida da Terra, que é composta de rochas. E é onde agora a gente vai trabalhar um pouco, pensar um pouco sobre isso, né? Os tipos de rocha, vamos falar um pouco dos tipos de rochas, que são três. Nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, são dois nomes para o mesmo tipo de rocha. Então, repetindo, ígneas ou magmáticas. Temos as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, compreendendo o que são cada uma delas em poucas palavras. As rochas magmáticas ou ígneas, elas são as rochas que se formaram a partir do magma, tá certo? Elas, inclusive, se dividem em dois tipos. As rochas magmáticas se dividem em dois tipos, que são rochas intrusivas, ou seja, são as rochas que se formaram a partir do magma dentro do planeta Terra. E temos as rochas magmáticas extrusivas, que são aquelas que foram formadas fora do planeta. Como exemplo de rochas magmáticas intrusivas, nós temos o granito. E como exemplo de rochas extrusivas, nós temos o basalto. Tá certo? Então, se de repente na prova eu peço a você um exemplo de rochas magmáticas extrusivas, basalto, intrusivas, granito. Nós temos as rochas sedimentares, que são aquelas rochas que se formaram a partir de sedimentos. Elas surgem a partir da erosão de outras rochas, né, do desgaste de outras rochas, restos de sedimentos que são levados aí pelos rios, pelos mares, ventos, pelos seres vivos, tá certo? Também é importante que quando essas rochas são transportadas pelos mares, pelos rios, pelos ventos, eles acabam também levando consigo restos de animais, de plantas, que se juntam no processo natural aos restos de rochas, formando aí um novo tipo de rocha, que é a rocha sedimentar. Nós temos ainda, minha gente, as rochas metamórficas, que do grego, metamórficas vai dar a ideia de aquela que muda de forma. Ou seja, elas nascem da transformação de outros tipos de rochas que sofreram grande pressão e calor. Então, outros tipos de rochas que sofrem essa pressão de calor, dando uma nova forma a essas rochas, por isso recebem o nome de rochas metamórficas. É importante a gente pensar também que as rochas elas têm um ciclo, tá? Se vocês observarem, as rochas parecem que elas nunca mudam, certo? Porém, com o decorrer dos anos, elas sofrem grandes modificações de fenômenos naturais que alteram a crosta terrestre. E nós temos como exemplo aí desses fenômenos que alteram as rochas, a crosta terrestre, a erosão, né? Nós temos a erosão, que seria um desgaste aí da rocha, de um solo, sei lá. E aí vai sofrendo a erosão, tá? E vai sendo levado, transportado, como eu já disse, pela água, pelos mares, pelos rios, tá? Pela chuva. Temos o intemperismo, que seria o desgaste provocado pelo sol, pela chuva. Temos a sedimentação, que nós já falamos também, tá certo? E aí, a esse conjunto de transformações e mudanças sobre as rochas, nós damos o nome de ciclo das rochas, tá bom? Os agentes modeladores, eu já falei, é bom vocês lembrarem que os agentes externos modeladores da crosta terrestre, das rochas, seriam o vento, a água, o gelo, as mudanças bruscas de temperatura, os seres vivos que também exercem
um papel, né, sobre as rochas, sobre a crosta terrestre, modificando a partir do desgaste que nós provocamos sobre elas, como tipo, nós explodimos rochas, nós fazemos tantas outras realidades que mudam isso aí. Queria que vocês pensassem os tipos de erosão que as rochas, que a crosta terrestre sofre. Nós temos a erosão pluvial, a fluvial, nós temos a litorânea, nós temos a eólica, a glacial, a provocada pelos seres vivos, e eu vou dizer de uma forma bem rápida para que você entenda. Quando nós falarmos de erosão pluvial, nós estamos com P, tá? Nós estamos falando da erosão provocada pelas chuvas. E aí, inclusive, a palavra pluvial vai dar origem à palavra pluviômetro, né? Então, tudo relativo a chuvas. Temos a fluvial, com F, fluvial, que seria aí a erosão provocada pelos rios. E ainda temos a litorânea, que são provocadas pelas ondas do mar, que batem nas rochas, que batem sobre um determinado solo e vai provocando a erosão. A erosão eólica seria aquela provocada pelos ventos. O vento agindo sobre a rocha que vai provocando essa erosão. Então a gente chama erosão eólica. Ainda a glacial, que seria a erosão provocada pelo gelo, e ainda a dos seres vivos, que essa a gente não precisa explicar muito. Geralmente a erosão, né, uma vez que a gente quebra rochas, que nós nos utilizamos dela para uma série de situações, tá? Outra coisa que vocês precisam estudar para esta prova seria aí as formas de relevo. Que aí, como formas de relevo, nós temos a plataforma continental, é uma forma de relevo submarino ligeiramente inclinado, sendo basicamente uma extensão do continente. Então, o continente, né, a parte que está fora da água, ela continua ali dentro do mar, nós chamamos aí de plataforma continental. Ela atinge até cerca de 200 metros de profundidade. Temos outro tipo de relevo submarino, que seria o talude, que ela é encontrada logo após a plataforma continental. Temos montanhas, que são as maiores elevações da superfície terrestre, localizadas próximas uma das outras. Temos cordilheiras, que seria aí um conjunto de montanhas, tá certo? As cordilheiras mais conhecidas do mundo são os Andes, na América do Sul, as montanhas rochosas nos Estados Unidos e no Canadá, e o Himalaia no continente asiático, e os Alpes na Europa. Nós temos aí outros tipos de relevo, que são planaltos, tá certo? Que são superfícies irregulares, mas também conhecida como platôs, e eles são formados por terrenos elevados e planos de altitude acima de 300 metros. É importante que a gente lembre que Gravatá está em cima de um planalto, e o planalto em que nós estamos localizados seria aí o planalto da Borborema, tá certo? Temos as serras, que são superfícies alongadas com topos irregulares e muitas vezes isolados, tá certo? Geralmente formam um conjunto de montanhas antigas que sofreram desgastes pelos agentes das intempéries ao longo do tempo. Temos as planícies, que são superfícies planas que têm no máximo 100 metros de altitude. E ainda temos as depressões, que são áreas mais ou menos planas e baixas em relação ao relevo que a circunda, devido ao prolongado processo de desgaste ou ainda afundamentos provocados por falhamentos. Sua altitude varia de 100 a 500 metros, tá certo? Gente, também, rapidamente falando sobre a formação dos solos, se você se questionar o que são solos, você poderia dizer que são a parte visível da crosta terrestre, onde animais e plantas passam toda a sua existência. Repetindo, solos são a parte visível da crosta terrestre, onde animais e plantas passam toda a sua existência.
É importante a gente dizer que o tempo, os tipos de materiais, o clima, a vegetação, eles contribuem para diferenciar os solos entre si e afetar a sua fertilidade. Isso é sua maior ou menor capacidade de produção agrícola e de reprodução. Nós temos os estágios do solo, que no primeiro estágio, a rocha-mãe, né, a matriz, ela, através de um processo de formação dos solos chamado podogênese, sofre modificações causadas pelo intemperismo, a ação do sol, da água, pelas ações humanas e de outros seres vivos. Temos também a ação do intemperismo ao longo do tempo e sua variação de temperatura entre o dia e a noite, que fragmentam ainda mais as rochas. E no último estágio, nós temos aí, quando já existe uma camada superficial de rochas fragmentadas, surge a vegetação de maior porte e os micro-organismos que farão o restante do processo. Tá certo? Para esta prova, vocês não têm mais muito o que estudar, vocês assistirem mais de uma vez esse vídeo, porque tudo que vai cair na prova eu acabei falando aqui, mas claro, é importante que vocês leiam bastante, porque a leitura nos ajuda muito, e eu espero que vocês tenham uma boa prova, tirem uma boa nota, adquiram bastante conhecimento sobre todos esses assuntos que nos foram trazidos para nós através do vídeo. Deus abençoe vocês.